para chegar esse dia. Que maravilha! E quando esse dia chega, a gente se alegra, a gente se une, a gente eleva a nossa alma ao eterno para aprender mais sobre o Todo-Poderoso. Que alegria é saber e conhecer sobre esse dia. O dia que o Eterno abençoou, o dia que nós nos reunimos, o dia que nós presenteamos a Ele, que nós elevamos a nossa alma e colocamos o nosso coração nele para que suba como um incenso de cheiro suave na narina do Eterno. Que dia maravilhoso é o dia que nós podemos elevar a nossa alma. Dia abençoado. É por isso que nós contamos no dedo para chegar esse dia. Eu me chamo Kessia e mais uma vez, se o Eterno assim nos permitir, nós estaremos aqui juntos para fazer um pequeno resumo sobre a porção da semana. Essa porção, a porção dessa semana, que traz grandes ensinamentos, como a gente vem vendo desde ontem, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente se entrega ao Eterno, quando a gente busca os seus caminhos, quando a gente busca conhecer o Eterno, é maravilhoso, gente. A gente só se alegra. Essa semana nós estudamos a Paraxá, a porção, e ela é um pouquinho longa, por isso, como vocês estão vendo, né? E como vocês já devem ter lido durante a semana. Eu digo a vocês, se você não tem esse costume, então que você comece a fazer isso, porque é muito bom. Quando você pega a sua Bíblia, a Escritura, e lê, mesmo que você não saiba hebraico, né? De início é assim. Eu vou dizer a vocês, eu conheço um pouco de hebraico, mas eu não sou professora de hebraico. Mas eu me sinto feliz em poder ler as Escrituras na minha língua também. Sim, o hebraico é maravilhoso, maravilhoso. Se você tem a oportunidade, se mergulhe de cabeça no hebraico, porque ele vai lhe mostrar verdadeiramente a verdade, né? Nua e crua, sem mistura. Mas se você não tem, não pode, não sabe, não se acanhe. Agradeça ao Eterno que lhe deu as Escrituras na sua língua. E você vai ter, não é o original que você vai ter 100%, mas pelo menos você vai ter a sombra, né, daquilo que é. Você vai ter o retrato daquilo. Então, pegue sua Bíblia, leia ela durante a semana. Então, quando chega no Shabat, você vai saber mais sobre aquilo que a gente está falando aqui. Principalmente aqui, que é apenas um pequeno resumo daquilo que a porção é. Então, faça isso durante a semana. Você está pronto? Já abriu seu coração, os seus ouvidos, preparou o seu coração? E que o Eterno venha falar ao meu coração e ao teu coração. Que juntos, como alunos, como Talmidim, a gente venha aprender sobre o Eterno e pelo Eterno. Que ele venha falar ao nosso coração. Vamos lá, vamos começar? Espera aí, eu já vou errando aqui. Isso aqui ainda não é minha praia, não. Vamos lá. Gente, eu só quero avisar vocês que eu tô gripada, tá bom? Então, se a minha voz falhar, perdão, aqui tá muito frio, a gente tá tendo tempestades de neve, então tá bem complicado aqui. Por causa disso, tem muita gente gripada, como eu. Então, eu tô aqui, eu quero muito fazer, eu não quero deixar de fazer por causa disso, mas se falhar a voz aqui, perdão, é porque eu tô gripada, tá bom? Vamos lá. A porção dessa semana, ela se chama Kitzá, ordene. E com essas ordens, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos ensina demais. Como alguns já estão vendo desde ontem, né? E você que ainda não viu, que não está vendo, que talvez só veja esse programa, não sei, você vai ver um pouco sobre agora, tá bom? Essas ordens que o Eterno nos dá é para nos ensinar, é para nos
digamos assim, nos colocar no caminho certo, é para nos encher de azeite, azeite puro. E por isso ele nos ordena. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele quem fez todas as coisas, gente. Ele é o El Shaddai, El Gibor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o autoexistente que se revela. Ele é o Deus que dá vida aos mortos. É Ele. Ele fez todas as coisas. Ele tem autoridade para ordenar. E nós deveríamos ser sábios e obedecer. Porque quando nós obedecemos ao Eterno e os seus comandos, nós não somos rebeldes. E se nós não somos rebeldes, nós somos como Moisés. E nós podemos pedir ao Eterno que ele se mostre a nós. Vamos aprender um pouquinho sobre essas ordens que o Eterno nos deu, nos presenteou. Vamos lá, gente? A primeira ordem de hoje do Eterno é: Adonai disse a Moshe, quando você realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Toda pessoa sujeita ao censo deve pagar como oferta a Adonai metade de um shekel, de acordo com o padrão do shekel do santuário. Vocês já se perguntaram por que o Eterno pede isso? O censo ele era realizado geralmente quando tinha guerras, né? E também quando um rei queria, por exemplo, o tributo. Então, ele precisava fazer um levantamento das pessoas que existiam para ver quanto ele pediria, quanto ele pegaria e quanto ele precisaria, entende? Para ver quantas pessoas ele tinha no seu reino. E um exército, ele fazia esse tipo de censo para ver o tamanho do seu exército, para ver se o exército dele era maior ou menor ou igual ao exército que estava vindo contra aquele reino. Todos com mais de 20 anos de idade, sujeitos ao censo, devem apresentar essa oferta a Adonai, ou seja, esse meio shekel. O rico não deve contribuir com mais, nem o pobre com menos de meio shekel, quando apresentar a oferta a Adonai para expiar pela vida de vocês. Ou seja, o rico não pode dar mais porque ele é rico, nem o pobre pode dar menos porque ele é pobre. Todos teriam que dar meio shekel. O que o Eterno nos ensina com isso? O que a gente pode ver com isso? Vocês conseguem tirar alguma lição do que o Eterno está tentando passar para nós aqui? Eu tenho certeza que muita gente, a minha certeza é que muita gente pode falar várias coisas, né? Mas o que eu vejo aqui é que o Eterno está nos ensinando, em primeiro lugar, que nós dependemos dele, completamente dele. Que não importa que o teu exército é grande ou pequeno, você depende dele. Que não importa que o teu reino tem muito ou pouca pessoa, você, o seu reino, depende somente dele, que nos dá todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas estão nas suas mãos. E com esse último verso, né, o verso 15 que nós lemos, ele nos ensina que todos nós somos iguais. O rico não pode dar mais porque ele é rico. Nem o pobre tem que dar menos só porque ele é pobre. Nós devemos ser iguais diante do Eterno. Nós não devemos dar o jugo desigual porque o pobre é pobre, tadinho dele. Porque o rico é rico, opa, vou já ganhar. Não. Nós temos que ter o jugo igual.
E diante do eterno, todos nós somos iguais. Lembram? Nós temos que ser santos, porque o eterno, nosso Deus, nosso Pai, nosso Elohim, é santo. Não devemos fazer acepção de pessoas. E aquele que veio tornar a Torá plena, ele nos ensina ainda mais. Vamos lá aprender com ele? Yeshua, o amado da nossa alma. Mateus capítulo 17, versículo 24. E aconteceu quando chegando, entraram em Cafarnaum, aproximaram-se os coletores sobre o meio shekel para Shimon e disseram: não pagará o mestre de vocês o meio shekel? E disse Shimon: sim. E entrando na casa, antecipou-se Yeshua dizendo: o que medita o teu coração, Shimon? De quem os reis da terra? De quem cobram os reis da terra uma taxa e tributo? Dos seus filhos ou de estranhos? Ele disse: dos estranhos. E disse-lhe Yeshua: portanto, livres estão os filhos. Você vê? Yeshua está dizendo a Pedro, Shimon, que eles só estão cobrando dele porque ele não faz parte desse reino. Entende? Eles cobram dele porque ele não é filho desse reino corrupto. Entende? Vamos continuar aprendendo mais um pouquinho. Mas nada de escandalizar diante deles. Vá para o mar, o lago, né, o mar da Galileia, o Kinneret, e lance o anzol e pegarás o primeiro peixe que subir, e abrirás a boca dele e encontrarás dentro um shekel de prata. Pegue e pague para eles no meu testemunho e no teu testemunho. Gente, o shekel não tinha meio shekel. Para você entender isso aqui, você tem que saber. Não existia a moeda de meio shekel, só de um shekel nessa época, que já na época do templo. Então, para uma pessoa pagar esse tributo, ela teria que ter outra pessoa. Entende? Por quê? Porque era só meio shekel. O pobre não poderia dar mais e nem o rico poderia dar menos. O pobre não poderia dar menos e nem o rico poderia dar mais. Tinha que ser meio shekel. Então, aqui ele nos ensina que nós precisamos uns dos outros. E o Eterno mesmo disse, isso me lembra ele, quando ele olha para o ser humano e diz, não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos um dos outros. Às vezes, nós estamos passando por momentos difíceis e sozinhos. Mas o Eterno, ele mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos um dos outros. E, além do mais, ele diz, vá. Yeshua não tinha um shekel. Pedro não tinha um shekel. O que Yeshua diz? Vá ao mar, pegue um peixe. O peixe que você pegar vai estar o shekel dentro da boca dele. O que Yeshua está nos ensinando aqui? Nós precisamos um dos outros, mas todos nós precisamos do Eterno. Todos nós precisamos do Eterno. Seja rico, seja pobre. Seja branco, seja negro, mulher, homem. Todos precisamos do Eterno. Você pode inclinar o teu coração para muitas coisas, mas quando a gente não tem o Eterno, a gente não tem nada. E quando nós temos o Eterno, ainda assim, nós precisamos do nosso próximo. Por quê? Porque Yeshua disse, não vá sozinho, vá em dois, né, em dupla,
Por quê? Porque se um cair, o outro vem e levanta. Então você precisa de alguém. Você precisa. Você não pode estar sozinho no caminho de Techuvá. Por quê? Porque no caminho de Techuvá você segue no deserto, você anda no deserto. E o deserto é árido, é seco, é frio, é quente. Se você cair, o teu irmão está lá para te carregar, para te ajudar a te levantar. E assim nós devemos ser. Mas sabendo que todos nós precisamos do Eterno. Que ensino maravilhoso ele nos ensina. Quando nós abrimos o nosso coração, ele nos ensina porque ele é Pai. Então não seja rebelde à sua voz. Vamos continuar aprendendo com ele, porque ele é a sabedoria, o Shabat e a entrega da Torá. O mandamento mais discutido, mais quebrado, mais abolido. E é o que o Eterno mais fala. Por quê? Porque se você mergulha no Shabat, não é apenas o dia, gente. Entenda, Shabat não se trata apenas do 7º dia. Não se trata apenas de você não fazer nada. O Shabat é a elevação da sua alma ao Eterno, ao Todo-Poderoso. O Shabat é você tirar a tua primícia e dar para ele. A gente vai ver isso. Vamos continuar? Adonai disse a Moshe, fale ao povo de Israel, guardem meu Shabatot, pois este é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu sou Adonai, que os separo para mim. Vocês perceberam? Assim como o Eterno, ele separou o Shabat para ele nos separa para ele, nos dando o Shabat. É por isso que a gente conta os dias para chegar esse dia. A gente conta e quando chega na sexta, oh meu Pai, que alegria! Porque é o dia que nós elevamos a alma ao nosso Criador. É o dia que nós paramos, que nós abrimos a nossa mente, tiramos tudo que tem dela, toda a preocupação, tudo. E a gente relaxa, e a gente se regozija, e a gente entra nessa porta que é o Shabat, para conhecer mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Portanto, guardem meu Shabatot, pois ele foi separado para vocês, assim como o Eterno separou o Shabat para ele. E nos separa com o Shabat para ele, ele separou o Shabat para nós. Pois ele foi separado para vocês. Quem tratar como comum, morte morrerás. Por quê, gente? Que morre? Da onde vem a morte? O que causa a morte? A morte vem da rebelião contra o Criador. E quando você não guarda esse dia, quando você não dá esse dia, não separa esse dia para o Criador, você está sendo rebelde. Porque ele te pediu para fazer isso. E por mais que você não faça, talvez por inocência, você está sendo rebelde. Porque ele te pediu isso. Pois quem realizar algum tipo de trabalho nele deverá ser eliminado do povo. Se você não guarda esse Shabat, você é eliminado do povo. E vocês perceberam, gente, o Eterno disse assim, separe o Shabat, né? Guarde o meu Shabatot. Shabatot não é apenas o sábado, tá? O 7º dia, não. Shabatot é as festas do Eterno. Elas também são consideradas Shabatot, né? Dia santo, dia separado, dia abençoado pelo Eterno. E ele diz assim, ó, para a gente separar para ele,
para que nós sejamos separados para o eterno. A mesma coisa ele usa aqui, ó. Todo primogênito, todo o primeiro a sair do ventre é meu. Todo o seu gado, né, separe-o para mim, o macho, o primogênito do gado e do rebanho. Ou seja, todo o primogênito, o Eterno separa para ele. E ele disse para a gente separar o Shabat para que nós sejamos separados para ele. Eu tive analisando no sábado passado, eu acordei de manhã bem cedo, mas estava muito frio e eu não quis acordar. Eu não quis levantar, na verdade. Então eu fiquei na minha cama, eu disse, Eterno, eu sei que eu amo te dar a minha primícia do dia, né? As minhas primeiras horas, mas tá tão frio, eu vou ficar aqui, eu vou te dar aqui na minha cama mesmo. E fiquei como Davi, meditando na palavra do Eterno, que é o nosso prazer. É um prazer, gente, meditar na palavra do Eterno. E falando de primícia com ele, eu pensei sobre o Shabat. E me veio uma pergunta. Vocês já pensaram por que o Eterno pediu para separar o Shabat, sendo o Shabat o sétimo dia, o último dia? E não o domingo, que é o primeiro dia? Porque se ele quer a nossa primícia e o Shabat é o sétimo dia e não o primeiro dia, por que ele pediu o sétimo e não o primeiro dia? Eu fiquei perguntando isso do Eterno nesse dia. E como é maravilhoso quando a gente deita a nossa cabeça e medita na palavra do Eterno, porque a gente acha as respostas. Eu nunca tinha visto o Shabat dessa maneira e eu me alegrei demais. Quando eu fiz essa pergunta, eu comecei a pensar. O Eterno fez os céus e a terra em 6 dias, certo? Certo. Em 6 dias ele fez tudo o que existe. E no 7º dia ele descansou. Foi. E aí eu saí contando os dias. Esse dia ele fez isso, esse dia ele fez isso. Ok. Mas qual foi o dia que o Eterno fez o ser humano? Aí eu fiquei no 6º dia. Porque no 6º dia ele terminou todas as coisas e no 6º dia, como sua última, digamos assim, a cereja do bolo, a última criação foi o ser humano, certo? Aí eu me perguntei, se ele fez o homem no 6º dia, como a última criação, então qual foi o primeiro dia do ser humano? O primeiro dia de vida do ser humano? Eu fiquei... Gente, o primeiro dia do ser humano foi o Shabat. Se o Eterno fez eles no último dia, no 6º dia da criação, no último dia da criação, então o primeiro dia de vida do ser humano foi o Shabat. E é por isso que ele nos pede o Shabat. Por quê? Porque o Shabat é a nossa primícia, é a primícia dos nossos dias. O Shabat é a porta para o descanso. O Shabat é a porta que te eleva ao Eterno. O Shabat é a porta que te faz entrar na aliança do Eterno. E o Shabat é a porta das primícias para o Eterno. Eu nunca tinha pensado nisso. Se o Shabat foi o primeiro dia do homem, então o Shabat é a primícia dos nossos dias para o Eterno. Toda vez que você para, eleva a tua alma para o Eterno, consagra esse dia ao Eterno,
você está dizendo a ele, não apenas, Eterno, tu fez todas as coisas. Eterno, tu és o meu descanso. Eterno, eu dependo inteiramente do Senhor. Eterno, tu tens razão, eu te obedeço. Não é apenas isso. Você está dizendo, Eterno, eu te dou as primícias dos meus dias. O Shabat também é uma primícia. E vai de você querer dar a primícia dos teus dias, da humanidade para o Eterno ou não. É incrível, né, gente? E quando eu pensei nisso, não teve frio que me segurasse na cama. Eu desci correndo e fui escrever tudo que... Porque eu sou assim, eu escrevo tudo para me não esquecer. A minha mente é muito voada, eu esqueço das coisas, então eu escrevo tudo. Mas eu me maravilhei com isso. Como o Eterno é maravilhoso e nos mostra as coisas. É por isso, gente, que a sua palavra, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Todos os dias ela se renova. O Eterno não tem sabedoria. Ele não tem sabedoria. Você erra quando você diz, o Eterno tem sabedoria. Não, o Eterno não tem sabedoria. O Eterno é a sabedoria. Ele não precisa fazer nada para mudar. Mas ele faz tudo, como os céus e a terra, para se renovar. É por isso que ele não descansou, mas ele deu por completo, no 7º dia, toda a sua obra. O Eterno é maravilhoso. Assim como os seus ensinos, a sua lei se renova a cada manhã. Como os céus e a terra se renovam a cada manhã. Vamos continuar, gente. Realizem seu trabalho em 6 dias, mas o 7º dia é Shabat para descanso absoluto, separado para Adonai. Quem realizar qualquer trabalho no dia de Shabat, morrerás. Por quê? Você já sabe. Porque quando você não separa esse dia para o Eterno, você está sendo rebelde. E guardarão os filhos de Israel o Shabat para praticarem o Shabat por suas gerações. É a aliança eterna entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou a sua alma. Aliança eterna, gente. Quem é que vai mudar isso, me diga? Aí você pergunta assim, mas aqui está dizendo que é para Israel, então eu estou livre desse negócio. Eu estou livre disso. E você não é povo do Eterno, não. E você não faz parte do povo do Eterno, não. Mas eu não vou te responder isso, não. Eu vou deixar... deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Eu vou deixar que Ishmeahu, Isaías, te diga, mas primeiro eu vou ler aqui. Quando terminou de falar com Moshe no Monte Sinai, Adonai deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra inscritas pelo dedo do Eterno. Foi o Eterno que escreveu. Quem, me diga, quem tem poder para mudar isso aqui? Quem tem poder para mudar isso aqui? Me diga. Me diga, ser humano, quem é que tem poder para mudar isso aqui? Você tem poder para mudar isso aqui? Se o próprio Eterno, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, o autoexistente que se revela, aquele que dá vida aos mortos, escreveu com a mão dele
quem é que tem poder para mudar? Ele vai mudar? A gente acabou de saber, de ver que ele não muda. Sabe por quê? Porque o Eterno não é sábio. O Eterno é a sabedoria. Assim como ele fez os céus e a terra ele fez em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Por quê? Porque a partir daí a terra ia produzir por si só. Da mesma forma toda a palavra que sai da boca do Eterno. Ela se renova a cada manhã. O Eterno é sabedoria. Ele não é homem para fazer uma lei hoje e amanhã tem que mudar essa lei. E ensinar uma coisa hoje e amanhã tem que mudar essa coisa porque ele errou. Jamais. O Eterno não é isso. Ele não é esse Elohim que te apresentaram como um homem que muda de ideia, que muda o tempo todo porque ele erra. O Eterno não é isso. E quem é você para mudar aquilo que o Eterno fez e escreveu com a sua própria mão? Você não tem poder para mudar nem sequer a lei de um vereador da tua cidade. Se ele disser, tu vai andar por esse lado da rua, se tu for andar pelo outro lado da rua, tu vai estar transgredindo a lei dele. Tu não tem poder para mudar. Quanto mais mudar a lei do Todo-Poderoso. Quem é você para mudar a lei que o Eterno fez, o Todo-Poderoso fez? Me diga. Rebelde, isso que você é. Se você não anda segundo os conselhos do Eterno, você anda segundo os conselhos do ímpio. Rebelde você é. E vem como se fosse a cobra. É verdade que o Eterno falou isso? Não, tá mudado, tudo mudou. Agora não é mais assim, por favor. Se você quer ser rebelde, que seja sozinho, mas não leve ninguém com você, não. Ninguém tem poder para mudar aquilo que o alto existente que se revela escreveu com a sua mão. Ninguém tem poder. Agora medite sobre isso, tá? Se você não tem poder para mudar o que um vereador do teu município fez, como que você tem poder para mudar aquilo que o alto existente, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escreveu com a sua própria mão? Medite sobre isso. Pense. Será que você não está sendo rebelde? Ele não mudou. Ele não muda. Ele não tem sombra de dúvida, de variação. Nós mudamos. Ele não. Todas as palavras dele é eterna, não muda. Ela se renova a cada manhã. Você crê nisso? Então viva isso. E você vai ver o rosto do Eterno resplandecer na tua vida. Você vai ver a luz do Eterno. Você vai se regozijar como a gente se regozija todos os dias, mas em porção dobrada no Shabat. Por quê? Porque ele sempre deu porção dobrada no Shabat. Não seja rebelde. Ouça a voz do Todo-Poderoso que te diz: eu te dou vida. Mas se você seguir os conselhos dos ímpios, mas foi o meu líder religioso que falou. Ele é agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não? Então não é melhor, como Pedro diz, você fazer o que Deus falou? Pense. 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 Não é só para o povo de Israel. Vamos ver aqui o que Ishmearro, Isaías falou. Opa, eu sempre... Isaías 56, 1. Assim diz o Eterno: guardem o juízo e pratiquem tzedaká, justiça.
porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça se manifestar-se. Felizes os seres humanos que praticam isto. O filho do homem que se esforça, vindo guardar o Shabat sem profaná-lo, e guarda a sua mão de praticar o mal. E os filhos dos estrangeiros, Baruch Hashem, que se chegam ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo para ele por servos. Todos os que guardam o Shabat, não profanando, e os que se esforçam na minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os farei alegres na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É só para Israel? É? Não é eu que estou falando. Isaías, o profeta do Eterno. Não é só para Israel, gente. Quando o Eterno deu o Shabat para a humanidade, ele deu lá no Éden, para os nossos pais, Adão e Eva. Eles não eram os hebreus ainda, eles não eram os judeus ainda. Os judeus descendem dele. Lá eles representavam a humanidade. Foi dado a todas as nações. A aliança do Eterno é para todos aqueles que se chegam a ele e o amam. Aí ele faz conhecer a sua aliança. É para todos esses que amam a ele. Ele faz conhecer a sua aliança. É para você. É para mim. É para todos aqueles que amam ao Eterno. Se você ama ele, entre por essa porta. Dê as suas primícias a ele. Dê a primícia da sua vida ao Eterno, o sábado. Eleve a tua alma para ele. Eleve a sua alma ao Eterno no seu dia santo. E você vai viver nos átrios da sua casa. Você vai aprender dele e ele vai te ensinar a ser santo, porque ele é santo. Não jogue fora a herança do Eterno por ninguém e nem por nada. Não faça isso. Vamos continuar, gente. O bezerro de ouro. O povo de Israel tinha saído do Egito. Estava lá no Monte Sinai, ao redor do Monte Sinai, aprendendo do Eterno e sobre o Eterno. Moisés, o Eterno disse, sobe aqui, Moisés subiu. Mas ele já estava 39 dias lá em cima. Quando completou 40 dias, ele desceu, tadinho. O bezerro de ouro. Vamos ver um pouco mais sobre essa história. Eu sei que você já deve conhecer, mas vamos lá. Quando o povo viu que Moshe demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Aron, e lhe disse, mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão lhes disse
que suas mulheres, seus filhos e suas filhas retirem seus brincos de ouro e os tragam até a mim. O povo de Israel realmente tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído ainda do povo de Israel. E sabe o que eu acho engraçado? Quando você vai ler isso daqui, você vê que o Eterno, quando ele fala para Moshe, desce, o teu povo que tu tirou do Egito, já pecou, se desviou muito rápido. E aí Moshe fala, né, intercede pelo povo. Mas olha aqui o que o povo fala. Esse Moshe, aquele que nos tirou do Egito, ou seja, eles não têm o Eterno como quem os tirou do Egito. Eles têm Moshe. Deve ser por isso que o Eterno disse, desce o povo que tu tirou do Egito. Entende? Eles não viram que o Eterno, com a sua mão forte, foi quem tirou eles do Egito. Eles não têm o coração grato a essas pessoas aqui. Não têm o coração grato ao Eterno. Eles dizem que Moshe tirou eles do Egito, mas foi o Eterno quem tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Percebe? E Arão, não sei porquê, não posso te dizer o porquê, ele ouve. Ele ouve. E diz, pede para os teus filhos, tuas filhas, tua mulher, trazer os brincos deles de ouro. E eles fizeram. Vamos continuar lendo. Bora ver se ele sabia ou não o que ele estava fazendo. E tiraram todo o povo os brincos de ouro que estavam na orelha deles e os levaram para Arão. Ele recebeu o que lhe deram, derreteu e deu a forma de um bezerro. E eles, o povo de Israel, né, disseram, Israel, eis o Elohim que os trouxe da terra do Egito. Ao ver isso, Arão construiu um altar diante dele e anunciou, amanhã será um dia de festa para Adonai. Vamos continuar lendo. Na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e apresentaram uma oferta queimada e oferta de paz. Mais tarde, o povo assentou-se para comer e beber. Depois, eles se entregaram à folia. Se esqueceram muito rápido. 39 dias apenas. 39 dias apenas. E muitas vezes, gente, o que eu vejo é justamente isso. O Eterno faz por nós, mas nós escondemos o Eterno dentro de um bezerro de ouro, dentro de algo. A gente prende o Eterno nisso daí. Arão construiu um altar para o Eterno, mas o povo de Israel queria o bezerro. Adonai disse a Moshe, desça rápido, seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu-se. O Eterno falou para Moshe a mesma coisa que o povo falou a Arão. Moshe, o cara que nos trouxe lá do Egito, ninguém sabe cadê ele. Não sabe que isso aconteceu. 39 dias já deve ter morrido. E aí o Eterno fala para Moshe, é o teu povo que tu trouxe do Egito. E sabe o que é triste também? É ver que eles seguem o mesmo padrão de adoração que eles seguiam ao Eterno. Eles se reúnem, fazem o altar. Desculpa, gente. Fazem o altar, as ofertas, e aí se entrega a folia. Não sei se para o Eterno eles se entregavam à folia, eu acho que não, né? Mas vamos continuar lendo para a gente ver o que vai causar nisso daí. Só um minuto, gente. É que eu ainda estou aprendendo a mexer nesse negócio. Deixaram de lado muito rápido o caminho que lhes ordenei seguir. Isso é o Eterno falando a Moshe.
Eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram-na, sacrificaram-lhe e disseram: Israel, eis o Elohim que os trouxe da terra do Egito. Adonai continuou falando com Moshe. Tenho observado esse povo. Você pode perceber, eles são teimosos. É ou não é o retrato de hoje? Agora deixe-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e eu lhes dê um fim. Em lugar deles, farei uma grande nação de você. O povo que o Eterno tirou da terra do Egito. Você pode pensar nisso? Estavam sendo rebeldes, desviavam o seu coração do quê? Do que os seus líderes religiosos falam? Eles se desviavam do que o Eterno falava. Será que não é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje? Que acende a ira do Eterno? Vocês já pararam para pensar nisso? E o Eterno diz para Moshe deixá-lo só. Por quê? Porque a ira dele se acenderia. E ele traria um fim àquelas pessoas. E no lugar deles, faria uma nação de Moshe. Eu vejo que o Eterno, ele prova o coração de Moshe. Não para ele saber o que está no coração de Moshe, porque ele sabe, mas para o próprio Moshe saber o que estava no coração dele. O Eterno prova, não é para nos derrubar, é para que nós nos tornemos refinados. É para que a gente aprenda. E veja só o caráter de Moisés. Moshe intercedeu a Adonai, seu Elohim. Ele disse: Adonai, por que deve tua ira acender-se contra o teu povo? A quem tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte? Agora, Moshe está falando para o Eterno que foi ele que tirou eles do Egito. Para o povo de Israel, esse povo que estava fazendo idolatria, Moisés os tinha tirado do Egito. E o Eterno fala isso a Moshe. Mas Moshe sabia que o Eterno, com a sua mão forte, porque, coitado de Moshe, ele não tinha poder para nada. Nem para fazer o povo de Israel ouvir ele. Quanto mais tirar o povo de Israel do Egito com mão forte, como o Eterno fez. Moshe sabia que o Eterno, e somente o Eterno, com a sua mão forte, havia tirado o povo de Israel da terra do Egito. Por que deixar os egípcios dizerem: ele os tirou daqui com mais intenções para matá-lo nas colinas e eliminá-los da face da terra? Volta-te de tua ira ardente, compadece-te. Não tragas tamanho desastre sobre o teu povo. Eterno, o Senhor é. O que o povo vai dizer, ao invés do teu nome ser exaltado, o povo vai dizer que tu tirou eles daqui só para castigá-los, só para matá-los. E o Senhor não é assim, Moisés sabia. Moisés conhecia. Moisés era o homem que estava com o Eterno, que no início disse: quem o Senhor é para eu dizer o teu nome? Ele não conhecia o Eterno, mas que agora ele pede: deixa-me ver tua glória. É esse homem, é esse coração que o Eterno ouve, que o Eterno se regozija. Não aos rebeldes, que estavam fazendo deuses para si mesmo. Um minuto só. Lembra-te de Abraão, Itsaque e Israel, teus servos, os quais juraste por ti mesmo. Tu lhes prometestes: farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei toda essa terra sobre a qual
tenho falado a seus descendentes, e eles a possuirão para sempre. E consolou-se Adonai sobre o mal que falou para realizar sobre seu povo. Moshe sabia que não tinha sido ele que tirou o povo de Israel do Egito. Ele sabia que tinha sido o Eterno. Ele reconheceu. E mostrou ao Eterno que já sabia, mas o Eterno ama aqueles que o obedecem, que os vê, que o vê. Ele consolou o coração do Eterno. Quando nós vemos que as palavras do Eterno é eterna e não muda, nós consolamos o seu coração. Quando nós vemos que o Eterno com mão forte nos tira do Egito e nos traz ao Monte Sinai para nos ensinar, nós consolamos o coração do Eterno. Moshe virou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas dos 2 lados, na frente e no verso. No momento, porém, que Moshe aproximou-se, a gente não vai ver todos os versos, tá, gente? Por isso que a gente está pulando, porque não daria tempo. Já tem 51 minutos e a gente ainda não terminou, mas eu vou correr aqui para a gente tentar terminar, tá bom? No momento, porém, que Moshe aproximou-se do acampamento, quando viu o bezerro e as danças, ele ficou irado. Jogou as tábuas que ele estava trazendo e despedaçou-as junto à base da montanha. É como se Moisés não acreditasse no que ele estava vendo. Apesar do Eterno ter dito a ele, é como se ele não acreditasse. Agarrou o bezerro que eles fizeram, derreteu no fogo, morreu e até virar pó, espalhou na água e então ele fez o povo de Israel bebê-la. Moshe disse a Arão: o que este povo fez a você para que o liderasse nesse pecado terrível? Moshe é como se não acreditasse. Ele pega aquele bezerro, faz o que tem que fazer. Por quê? Porque ele conhece o Todo-Poderoso. Ele sabe que o Eterno, ele se enche de ciúme, ele ama, mas ele é justo. Se você escolhe um bezerro, o Eterno é justo. Ele não ficaria no meio do povo. Mas Moshe reconhecia o Eterno, conhecia o Eterno, jamais permitiria algo do tipo no meio do povo. E ele pergunta a Arão: por que você permitiu isso? E eu me perguntando, por que Arão não morreu, né, junto com os 3.000? Agora eu te pergunto, esses 3.000 que morreu, eles morreram por quê? Por causa da lei que traz maldição? Meu Deus, tenha misericórdia e perdoe, Senhor da glória. Quem fala tamanha bobagem como essa? Não, meu querido. Como disse Paulo, a lei é santa, pura, justa, agradável. Eles morreram por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência, do seu pecado, que traz morte. E se você não se arrepende, quem planta banana não vai colher maçã. Entende? E eu me perguntei, por que Arão então não morreu? Vocês perceberam que Arão ele fez um altar para Adonai? Se você olhar, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na frente de uma estátua. Mas eles não se baixaram para ele. Talvez Arão estava fazendo aquilo tudo, como ele disse, misericórdia, meu Senhor, para Moisés. Esse povo é um povo obstinado, o Senhor sabe muito bem. Talvez Arão estava com medo de perder a sua própria vida.
E se ele não fizesse aquilo, talvez ele realmente tivesse perdido a vida. Mas ele fazia aquilo com o coração inclinado ao Eterno. Por quê? Porque o Eterno, ele que pesa os corações, gente. Ele não ia saber se Arão realmente estava com o coração inclinado para aquele bezerro? E ele mesmo teria feito justiça, já que Arão era o Kohen Hagadol, ele era o sumo sacerdote. O Eterno pesa os corações. Somente ele sabe o que está dentro do nosso coração. E só ele pode julgar. Vamos continuar. A intimidade do Eterno é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu amo esse salmo. Vamos lá ver isso? Opa! Moshe, depois de tudo isso ter acontecido, depois de toda a tragédia que aconteceu e ele teve que lidar com isso, ele também é consolado pelo Eterno. Ele sobe até o Eterno mais uma vez e lá. Antes disso, antes de descer, quando ele intercedia ao povo, ele fez esse pedido. Ele pediu ao Eterno: agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me teus caminhos, para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continua a considerar esta nação teu povo. Esse era Moshe, aquele que reconhecia o Eterno como Salvador de Israel, como El Shaddai. Esse é Moshe que chega diante do Eterno e diz: Senhor, deixa eu te conhecer. Se o Senhor se agrada de mim, deixa eu te conhecer, me mostra os teus caminhos para eu te entender e continuar agradando a ti. É isso que ele está dizendo com as palavras dele. E disse o Eterno: minha face caminhará com você e haverá descanso para você. Quando você reconhece o Eterno, sabe da sua mão forte, deseja conhecer os seus caminhos para agradá-lo, a face do Eterno, a tua face, resplandece a face do Eterno, e a face do Eterno caminha contigo. E ele te dá descanso. Moshe respondeu: se tua face não estiver conosco, não nos faça partir daqui. Eu amo isso, cara. Eu amo ver o amor de Moshe pelo Eterno. Isso me inspira. Pois de que outra forma se saberá que encontrei favor em teus olhos, eu e teu povo, se não indo tu conosco? Isso é o que nos distingue a mim e a teu povo de todos os outros povos da terra. Você vê o que te torna diferente daqueles que não ouvem ao Eterno, dos rebeldes? Por quê? Porque a face do Eterno caminha conosco quando nós obedecemos a Ele. Adonai disse a Moshe: também farei o que me pediu, pois você encontrou favor em meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. E disse: imploro-te, disse Moisés ao Eterno, mostra-me tua glória. É incrível isso, gente. É incrível. Ele respondeu: farei toda a minha bondade passar diante de você,
E em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. Além disso, usarei de favor com quem eu quiser e mostrarei misericórdia a quem eu desejar. Entretanto, meu rosto, ele continuou, você não pode ver, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer vivo. Eis, ele disse, um lugar próximo de mim. Fique sobre uma rocha. Baruch Hashem. Hoje, você não consegue ver o Eterno porque esconderam o Eterno atrás de religiões. Você não consegue ver a bondade dele porque as pessoas esconderam de você. E pintaram Deus de metal, que não tem vida, não tem misericórdia. O cordeiro deles continua pregado numa cruz. Não tem vida. Até o nome dele mudaram. Mas, gente, ele continua no Sinai. Ele continua querendo se mostrar a nós. Basta a gente querer. Basta a gente clamar. E ele vai se mostrar a nós. Basta a gente sair do meio dessa religiosidade que esconde o Eterno, que nos separa dele. Esse Deus, sendo um Elohim tão grande, todo-poderoso, que fez os céus e a terra, que os céus dos céus não podem conter. Está pronto para fazer uma aliança conosco, contigo que não o conhece. Basta você clamar, basta você querer. Estamos já terminando, tá, gente? Adonai passou diante dele e anunciou: Yud Rei Vav Rei, Yud Rei Vav Rei, bendito seja para todo sempre o seu santo nome. O seu reino é eterno. Adonai, Elohim, misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade. Ele mostra graça à milésima geração, perdoa as ofensas, os crimes e os pecados, entretanto, não isenta a culpa. E faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles, até pela terceira e quarta geração. De imediato, Moshe curvou a cabeça até o solo e prostrou-se. Esse é o Eterno. Misericordioso, compassivo, lento em irar-se, cheio de graça e verdade. Quando você não conhece o nome dele, não conhece a sua aliança, não sabe nada sobre o Sinai, ou seja, a sua Torá, a sua palavra, você diz misericórdia. Ele é misericórdia. Ele é compassivo em irar-se, ele não olha para nós da maneira que nós nos olhamos. Ele não olha para as pessoas da maneira que nós olhamos as pessoas. Ele é compassivo. Ele é rico em graça, ou seja, a sua misericórdia excede os mais altos céus. Os nossos pecados são muito mais do que os cabelos das nossas cabeças, quando nós não conhecemos o Eterno. Mas a misericórdia dele excede os mais altos céus. Então, quando você diz misericórdia, ele te mostra a sua graça e te leva ao Sinai para te mostrar a verdade. Não é ao Sinai, ao Monte Sinai. Quando nós falamos ao Sinai, que foi o lugar que ele
se mostrou, que ele ensinou, nós estamos dizendo a sua palavra, a palavra do Eterno. E veja, ele mostra graça até a 1000ª geração daqueles que o temem. Por quê? Porque se você teme ao Eterno, você vai ensinar o teu filho a temer. E o teu filho vai ensinar o filho dele. E vai 1000ª. Então não tem fim. A misericórdia dele. Mas a culpa, entretanto, os efeitos negativos, não é porque Deus é carrasco, né? Ah, você não me obedeceu, agora tu tá ferrado, tá lascado. Não. É a culpa, é o efeito da culpa, do pecado que você cometeu, que nós cometemos, quando não nos arrependemos. Se você não conhece o Eterno, você não ensina para o teu filho, que não vai ensinar para o filho dele. É isso que ele está dizendo. Não é que o teu filho vai pagar pelo teu pecado, porque se o teu filho se arrepender e conhecer o Eterno e dizer Rahem, misericórdia, o Eterno mostra a sua graça e ensina a sua verdade. E então, aquele efeito negativo é quebrado a partir dali. Por quê? Porque agora o Eterno vai mostrar graça a ele e aos seus descendentes, até a 1000ª geração. Do teu filho, do teu neto, do filho do teu filho, entendeu? Misericórdia sem fim. Esse é o nosso Eterno. Esse é o nosso Deus. Então, o nosso nome continuará escrito no livro da vida, no Sefer Hayim. Sefer Hayim. Muitos dizem, né? Ah, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Não, o seu nome está escrito desde que você nasceu. Você tem vida. Agora você tem que cuidar para o teu nome não ser riscado. Porque em lugar nenhum da Bíblia, das Escrituras, ensina que o nome é escrito no livro da vida. Não. Ele já é escrito desde que você nasceu. Você tem vida, não tem? Agora você tem que cuidar para o teu nome não ser riscado. Se ele é riscado, apagado, então quer dizer que ele já está escrito. Entende? Todos nós que temos vida, os nossos nomes está escrito nesse livro. Mas depende de nós, e somente de nós, que os nossos nomes continuem escritos nesse livro. Como? Como? Fazendo da Torá a tua porção. Fazendo da palavra do Eterno o teu tesouro dentro do teu coração, meditando nela, tendo o prazer de meditar nela de dia e de noite, sabendo que ela se renova a cada manhã, porque o Eterno, ele é a sabedoria. Ele não faz algo que ele precisa refazer. Sabe por quê? Que ele tem que renovar a aliança o tempo todo? Não é porque a aliança é falha. A Brit Hadashah é falha, não. Ele faz a Brit Hadashah, a renovação da aliança, porque nós quebramos. Não é porque a aliança é falha. Ele não faz uma nova aliança. É a mesma aliança renovada. O povo de Israel pecou fazendo saiu da aliança fazendo o bezerro de ouro. E o que o Eterno faz? Leva Moshe para cima do monte Sinai. Escreve toda a lei de novo, todos os termos da aliança. Entrega a Moshe, repete tudo de novo para Moshe. A mesma coisa que a gente ouviu em Mishpatim, 2 porções passadas. E renova a aliança. E toda vez que o povo quebra
O Eterno é misericordioso, bondoso, cheio de graça. Ele nos revela a sua verdade e renova essa aliança. A mesma aliança, não é outra aliança. A mesma aliança, quando ele diz a nova aliança, que ele fala que ele vai escrever no nosso coração, é uma nova aliança? Que ele vai escrever no nosso coração? Ou é a mesma aliança? É a mesma aliança renovada. Por quê? Porque nós quebramos essa aliança. E por causa de nós, ele tem que renovar essa aliança o tempo inteiro. Não é porque a aliança é falha. É porque a misericórdia dele excede os mais altos céus. E por causa da misericórdia dele, ele renova essa aliança conosco. Faça dessa Torá a sua porção. Faça da palavra do Eterno a sua porção. Não deixe que ninguém te separe do amor do Eterno. Mas faça do amor do Eterno a tua própria vida. E você vai ver o rosto do Eterno quando você se olhar. Como em Moshe, que quando desceu, o seu rosto brilhava. E um Deus tão grandão, um Eterno tão cheio de poder, se escondeu atrás de uma rocha. Nós, para nos mostrarmos, nós temos que nos apresentar. Estar no meio, para todo mundo conhecer, para todo mundo ver. Eu tenho que estar aqui, ó, mostrando minha cara aqui, para vocês poderem me ver. O Eterno é diferente. Ele tem que se esconder para que nós possamos vê-lo. Sabe por quê? Porque a nossa limitação humana não consegue alcançar a grandeza dele. É por isso que ele diz, o meu rosto, Moshe, tu não pode ver. Por quê? Porque é Moshe, os olhos de Moshe não alcançam a grandeza do Eterno. Então ele tem que se esconder para que ele veja pela brecha a sua glória. O Eterno quer se mostrar para ti. Mesmo falando com linguagem humana, porque só assim nós vamos conseguir compreendê-lo. Faça dessa palavra a tua porção, o teu tesouro, a tua vida e viva por ela, porque você entrará na porta da primícia do Eterno, no seu descanso. Dê as primícias dos teus dias para o Eterno, o seu Shabat. Eu desejo a todos vocês um Shabat cheio de muita Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você e te encha de Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Pelos méritos dele, que completa, que planifica a palavra do Eterno e faz ela com sentido na nossa vida. Porque mais do que nunca, ele fala as palavras do Eterno de maneira que nós podemos entender. O clamor do Eterno, aliás, o clamor de Moshe foi ouvido pelo Eterno. O Eterno se mostra através de Yeshua, de maneira que nós podemos entender e conhecer os seus caminhos. Que o Eterno te abençoe, meu amado. E você seja essa luz do Eterno no meio da escuridão das pessoas. Um beijo muito grande e, se o Eterno assim nos permitir, nos veremos na próxima semana, no próximo Shabat. E eu espero que o Eterno tenha falado ao teu coração, porque ele falou muito ao meu coração nesse dia. E ele fala todos os dias. Basta você querer. Sim, nós temos que dar todos os dias para o Eterno, mas no Shabat é porção dobrada. Lembre-se disso. Que o Eterno te abençoe.
Vamos ouvir o nosso amigo, o nosso irmão, Jaimson. Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerodovro. Hallelu bete kashofa, Hallelu bemeneverino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, kol asher mate aleka. Hoi Halleluja, Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerodovro, Hallelu bete kashofa, Hallelu belmeneverino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Ohi kol asher mate aleka, Ohi Halleluja, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Ohi kol asher mate aleka, Ohi Halleluja.